Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. E Deus abençoe você, que também nos assiste através do canal Ebenezer Oficial. Que Deus possa te abençoar, trazer força, ânimo para a jornada que Deus proporcionou a cada um de nós. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família, onde você estiver agora nos assistindo. E Deus abençoe cada irmão, cada obreiro que veio. A palavra do Senhor que está em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga: eu achei. Encontrou, então vamos ler. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos as tuas mãos fortes, poderosas sobre as nossas vidas mais uma vez. Abençoa aquele que entrou por essas portas e aquele que ainda vai chegar, e abençoa da criança até o mais velho, Senhor, e que o Senhor possa semear nessa noite em nosso coração mais uma vez a tua palavra. Espírito Santo da verdade, fala aos nossos corações e nos dê vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos lugares. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos fala acerca, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Nós vemos que o pecado é um grande mal que desde o início de todas as coisas, ele tem assolado as nações, assolado pessoas, de gerações a gerações. Mas se nós lermos todo o capítulo que nós iniciamos aqui já no 12, nós vamos entender que assim como entrou a morte através de um homem, também através de um homem veio existir a vida que nós vivemos hoje e desfrutamos na presença do nosso Deus. Agora é interessante nós entendermos uma coisa, que estamos vivendo o fim dos tempos, e a profecia está se cumprindo a cada dia. Esta é a grande realidade. Não tem para onde corrermos, não tem como se escapar dessa grande verdade, que não é a palavra do pastor Roberto, é a palavra de Deus, que afirma que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E o que eu quero nessa noite aqui, quando a irmã cantava o hino de número 300, eu me lembrei quando Deus, alguns anos atrás, me deu uma visão, enquanto a igreja subia no arrebatamento, e um grande coral, muito grande, de anjos cantava o hino de número 300. E era interessante que eu não conhecia o hino de número 300, nem a melodia, nem nada. Eu não conhecia esse hino ainda. Só que a melodia, quando eu acordei diante daquele coro de anjo cantando de uma forma tão linda, e a igreja subindo entre as nuvens, eu acordei e a melodia ficou na minha mente, no meu coração. Quando eu cheguei na igreja, tinha um irmão, conhecia muitos hinos, e eu fiz a menção do hino, e ele disse: tem esse hino na harpa. E quando ele cantou o hino, que era o hino 300, fala realmente que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu não sei qual é o hino que será cantado naquele dia, e qual será o coro que nós vamos entoar. O importante é a gente estar lá. O importante é a gente estar preparado, porque o mundo está vivendo de mal a pior. E as pessoas têm lutado de várias formas, de várias maneiras, e a cada dia a gente vê o círculo fechando, e as coisas ficando mais complicadas ainda. Se nós olharmos, nós temos vivido um tempo, um período de pandemia, e aonde a pessoa pensa que está acabando, as coisas começam a ressuscitar alguma coisa nova de novo. E nós temos visto que durante tempos nós temos enfrentado esse problema tão difícil,
E a pessoa fica perguntando, mas por que essa pandemia? E nós temos que entender para que é esta pandemia. E tudo tem a permissão de Deus. E essa pandemia, ela vem para despertar no coração da humanidade que sem Jesus não vai haver solução, que sem Jesus não adianta o homem, dentro da sua inteligência, a sua capacidade, ele não vai conseguir resolver muitas coisas. E são diversas vacinas que foram aplicadas aí, estão sendo aplicadas, foram estudadas dentro de um pouco período de tempo, não encontraram uma cura, mas estão amenizando as situações com esta primeira, segunda e agora se fala em terceira dose. E nós vimos aí que vem surgindo algumas cepas e vem surgindo algumas variantes, como a Delta, que surgiu na Índia, e agora também surgiu logo também em seguida a Alfa, que foi no Reino Unido, e também a Beta, que foi na África do Sul, e a Gama, que foi aqui no Brasil. Olha quantas variantes veio surgindo durante esse período, a mutação do vírus. E agora, por último, quando todos achavam que estava tranquilo, querendo liberar o carnaval, querendo pular nas festas, nas ruas, agora apareceu a Omicron lá na África, e já está esparramando em alguns continentes. E nós temos alguns relatos já de 2 pessoas isoladas no nosso Brasil, pessoas que tiveram contato com essas pessoas. Então, queridos e amados irmãos, o que é isso? Isso tudo é por causa do pecado que se alastrou na face da terra. E nós lemos o versículo está dizendo que foi por causa de um homem, e por causa do pecado alcançar as pessoas. A Bíblia vai deixar claro aqui, onde nós lemos, que todos pecaram. Não tem ninguém que viva nessa terra sem ter cometido pecado, ou que não tenha pecado, porque a Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, esse tal é mentiroso e não está nele a verdade. Mas o pecado, quando ele é consumado, o pecado, quando ele é trabalhado na vida das pessoas, esse pecado, ele acaba gerando a morte de cada pessoa que vai partindo sem Jesus, sem esperança e sem nenhum tipo de expectativa. Mas vacinas estão sendo feitas dentro dessa pandemia, vacina contra a pior pandemia do mundo, que foi reconhecida agora, o coronavírus. Mas ainda tem um vírus muito pior. Agora surgiu esse Omicron, mas ainda tem um vírus pior de que todos esses aqui, e nós lemos aqui que é o pecado. O pecado, ele veio para extinguir, o pecado veio para matar, o pecado veio para afastar a humanidade de Deus. Estão tentando a solução para parar o vírus, mas não conseguem. E muita gente preocupada, já estão aí já tomando muitos cuidados. As pessoas que estavam já relaxando no uso da máscara, já está começando a usar a máscara de novo. Muitos que estavam falando em carnaval já bloquearam tudo, não tem como fazer, porque o medo começa a invadir os corações novamente, porque até enquanto ninguém sabe verdadeiramente qual é a potência da mutação desse vírus conhecido como Omicron. Mas uma coisa é certa, querido, nós temos que preocupar com esse vírus, sim, mas o pior está acontecendo e ninguém está nem aí. Tem esse vírus muito mais antigo que é conhecido, e silenciosamente ele está se alastrando no globo terrestre a cada dia, causando muitos males, e ninguém fala nada, ninguém se preocupa. Querendo ou não, todos já foram infectados por esse vírus chamado pecado. E a vacina, se não vacinarem quem foi infectado por ele, vai morrer. Se as pessoas que foram infectadas pelo vírus chamado pecado, se eles não se vacinarem, eles irão morrer. Mas há uma solução.
E nessa noite eu quero aqui trazer para você que aqui está e para você que me assiste, o pior vírus não é o coronavírus, não é o Omicron que estão estudando para saber a capacidade dele. O pior vírus que já matou desde a antiguidade, está matando muito mais hoje, se chama pecado. E nós temos que tomar cuidado, pedir a Deus que nos afaste de tudo aquilo que venha para nos contaminar, de tudo aquilo que vem para nos prejudicar, porque hoje até mesmo dentro das igrejas, em muitos relacionamentos de igreja, de pessoas com pessoas, e muitos estão se afastando da verdade. Muitos dizem não tem problema isso, não tem problema aquilo, e com isso a igreja vai pecando, participando de coisas que são contaminações e dizendo não tem problema, e a igreja vai morrendo com esse vírus maligno chamado pecado e nem percebeu ainda. Agora, por que a Bíblia vai dizer que esse vírus é o pior de todos? Porque em Romanos capítulo 3, 23 a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. O salário do pecado é a morte. O coronavírus matou mais de 614 mil pessoas, quase chegando só no Brasil. Agora no mundo já morreram mais de 5 milhões de pessoas contaminadas por esse vírus. Agora o que é isso diante de muitas e muitas pessoas que desceram a sepultura sem ter esperança de ver Deus, porque morreram em seus delitos de pecado e não se confessaram diante de Deus pedindo perdão, porque assim tem sido o vírus mortal que tem assolado muitos e muitos, chamado pecado. O pecado está assolando a terra desde o tempo da antiguidade até hoje. Hoje parece que piorou, e é por causa do pecado. E a Bíblia é clara quando ela diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Não insista nesse pecado, não insista participando dizendo não tem problema, não está acontecendo nada, porque entre a semeadura e a colheita existe algo chamado tempo. É porque o tempo da colheita não chegou ainda, mas quando chegar o momento de colheres o que plantou, lágrimas rolarão no rosto, muitos ais surgirão na vida de muitas pessoas, e muitos gritarão pedindo um socorro, escape, mas vai ser tarde demais para muitas pessoas. O tempo de despertar é hoje. O tempo de estar imunizado pela graça de Deus é hoje. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem vitória. O vírus do pecado é muito pior do que o coronavírus. Este vírus é só do corpo, ele só poderá matar o corpo. Essa é a grande diferença das doenças, não só o coronavírus, malária, febre amarela, que matou, sarampo, que matou milhares e milhares de pessoas. Esse vírus, seja ele coronavírus ou outros, esse vírus só mata o corpo. Mas a Bíblia diz, queridos, em Mateus 10, 28, olha o que a Bíblia diz: não temais os que podem matar o corpo e não pode matar a alma. Olha só, toda doença infecciosa pode matar o corpo, mas Jesus está dizendo: não temei aquilo que pode matar o corpo, mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno
tanto a alma como o corpo. Muitos choram luto de pessoas que foram vitimadas pela Covid, mas muitos deixaram de se lembrar que foram milhões e milhões e milhares de pessoas que desceram à sepultura e foram eliminadas pelo vírus chamado pecado, e as pessoas acham que está tudo normal. E ainda tem gente dizendo: morreu, acabou, não tem problema. Aí é que começa a história, porque a vida que nós vivemos é comparado com 1 milímetro em vista de milhares e milhares de quilômetros, que é a vida eterna. Tem gente está preocupado com tantas doenças, e não estou dizendo que não deva preocupar, mas nós que servimos o Senhor, precisamos crer no Deus que nós servimos. E se por acaso algum de nós, se Deus permitir, descer à sepultura, não tem problema. Se foi o coronavírus que matou, outro tipo de enfermidade, não importa a morte que vem nos assolar, desde que não seja o pecado. Porque essa morte física, essa doença só mata o corpo, agora a outra não. O pecado mata a alma e lança tanto a alma como o corpo no inferno. E Jesus estava falando sobre isso: não temeis os que podem matar o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Porque foi assim desde o começo. Noé arrumou a arca e o povo não queria entrar na arca. Moisés conduzindo o povo para a terra prometida e eles querendo voltar para o Egito. E hoje as igrejas que representam a arca de Deus estão dizendo: vinde, vinde, e o povo estão se dispersando. O povo está dizendo: ser crente para quê? Porque para muitos ser crente é apenas vir à igreja e voltar para casa. Ser crente é ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, é ser transformado, é ser propriedade exclusiva de Deus, é ser morada do Espírito Santo, é ser, aleluia, a presença ambulante de Deus na terra. E muitos não têm vida em si, porque não quer deixar o vírus mortal chamado pecado. É tão bom, é tão gostoso pecar. É bom, mas se morrer no pecado, não terá salvação. Tinha um hino antigo que dizia que o pecado não dói. Enquanto ele está sendo cometido, não dói, dá prazer para a carne. Mas quando vem o dia do juízo, virá o dia de descer à sepultura, aí sim esta consciência ficará escravizada, dizendo: por que eu não obedeci o papai? Por que eu não obedeci a mamãe? Por que eu não obedeci o meu líder, o meu pastor? Por que eu não obedeci a Deus? Aí lamentos e choro, como o rico lamentou e chorou, mas é tarde demais. Estamos vivendo os últimos dias, e a pressão está aumentando e vai aumentar mais. Não espere dias melhores do que esses que estamos vivendo. A única coisa boa aqui na terra é servir a Jesus e andar na presença dEle. É a única delícia, é a única maravilha, porque o mundo jaz no maligno, há uma podridão, há algo que cheira mal às narinas de Deus. O pecado se alastrou na terra, e assim como Sodomas e Gomorra um dia foi destruída por causa do pecado, um dia essa terra passará pelo processo de purificação. E ai daqueles que estiverem aqui, mas eu creio
creio que antes que isso aconteça, a qualquer momento, alguém me disse hoje: será que o Apocalipse vai cumprir? Eu disse: ele já está praticamente cumprido. O que falta é só a trombeta soar e a igreja subir cantando no arrebatamento. Te prepara, abandona esse pecado, abandona o mundo e vem para a casa de Deus. Vem para a presença de Deus. Portanto, esse é o maior mal e maior de todos. É o vírus espiritual que já está na humanidade desde os tempos de Adão e Eva. Tudo iniciou lá. Todos nós estamos infectados. Todos foram infectados, sem exceção. Recebemos este vírus dos nossos pais, como outros vírus que a mãe, quando está grávida, passa para o seu filho. Não tem como ninguém se escapar desse mal que desde a antiguidade, desde Eva e Adão, veio se alastrando na terra. E onde é que prova que nós já nascemos em pecado? Salmo 51, verso 5: eis que em iniquidade fui formado em pecado, concebeu então a minha mãe. Não tem como escapar. É por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A natureza pecaminosa, nós lutamos contra ela todo dia. Todo dia o inimigo, através das atitudes e através da nossa própria carne, quer nos levar a fazer aquilo que desagrada ao nosso Deus. Mas a Bíblia vai dizer: sede santo, porque santo eu sou. Ah, fulano faz, a igreja tem modinha A e B, não importa, você vai prestar conta individual com Deus. Cuida de você, cuida da tua casa, segura nas mãos do Senhor. E se alguém te chamar de crente quadrado, crente bobão, crente que não pode fazer nada, crente que anda igual um bobão por aí, não se preocupa com isso não. É melhor estar sendo bobo para os homens, mas sendo reconhecido por Deus como alguém que foge da aparência do mal. Não adianta. Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão paralisadas, onde as pessoas não encontram força em si por causa do vírus chamado pecado. Pastor Cairo, a gente prega, a gente fala da palavra e o povo esmurecido, mas ninguém quer abandonar a prática maligna chamada pecado. Aí eu estou na igreja, mas eu vou pular a moita, eu vou me escondidinho aqui, ninguém está vendo, eu vou fazer isso, é só um pouquinho, não tem problema, mas esse pouquinho é que está matando a sua fé, vai minando as forças daqueles que servem e adoram o Senhor, porque o pecado faz divisão entre o homem e Deus. É por isso que o salmista diz: eis que iniquidade fui formado, olha aí, e em pecado me concebeu a minha mãe. O menino já nasce com esse mal. É por isso que há um processo de purificação. É por isso que é preciso que toda criança, você sabia que filho de crente tem que aceitar Jesus? Ah, meu filho nasceu, está na igreja, se ele tem que, quando chegar um tempo, ele tem que confessar com os lábios dele que ele está reconhecendo Cristo como Salvador. Porque não é porque é filho de crente que é crente. Ele tem que confessar, ele tem que ser discipulado, ele tem que descer as águas, ele tem que seguir nos caminhos do Senhor. Essa é a regra. Então nós precisamos entender isso. Porque todos pecaram, porque a Bíblia vai dizer em Romanos 3, do 10 ao 26, não há um justo sequer, olha aí, não há um justo sequer. Agora, veja bem, mas o mal existe,
esse vírus está aí, matando, destruindo, muito mais do que 600 mil pessoas, muito mais do que 5 milhões de pessoas. Quantas e quantas milhares e milhares de pessoas não morreram pelo vírus chamado pecado, e que choram amargamente esperando o grande dia do Senhor, e se pudessem voltar, fariam tudo diferente a qual fizeram enquanto tiveram a oportunidade. Essa palavra nessa noite, ela vem para mexer no nosso interior e para nos fazer refletir como é que nós temos nos comportado como crentes, como servos e servas do Senhor. O que está entrando na nossa casa? O que é que está prevalecendo na nossa vida? É o pecado ou é a graça de Deus? Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Cristo veio para nos trazer a solução. Mas muitos, até na atualidade de hoje, estão rejeitando a graça de Deus, pastor Jefferson. Irmã Gislene, mesmo nos dias de hoje o povo está rejeitando a tão grande salvação que foi conquistada por Jesus na cruz. Pessoas olham a crucificação de Jesus, assistem filmes da crucificação de Jesus e até são comovidas por aquilo que eles veem e diz que sofrimento, mas não se convertem. Não querem abandonar o pecado. Até dizem que homens maus aqueles que crucificaram Jesus, cuspiram em Jesus, e muitas das vezes através da nossa atitude nós estamos cuspindo e crucificando Jesus novamente através das nossas atitudes. Porque toda vez que um crente peca, ele volta a crucificar Jesus de novo. Ele volta a pisar na graça que lhe foi dada. E hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem. Muitas pessoas estão confundindo a graça de Deus e dizendo: tudo aquilo que é de graça não vale nada. Ei, foi de graça para mim, para você, mas custou um alto preço para Jesus naquela cruz. Entenda isso nessa noite. Então nós vemos aqui, mas existe vacina para isso, para esse mal. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, do 5 ao 12, que um alto preço foi pago. O profeta já estava há mais de 700 anos profetizando que Jesus Cristo seria massacrado, humilhado, moído, mas como ovelha muda, ele não abriria a boca, e ele iria até o fim. E Jesus pagou esse alto preço por mim e por você. Se nós olharmos a palavra de Deus, existe vacina para esse vírus chamado pecado, sim. 1 João 1,7, a Bíblia vai dizer o seguinte: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A vacina para isso não é a AstraZeneca, não é a Pfizer, não é a Janssen, não é a Coronavac, não é nenhuma dessas coisas. É o sangue de Jesus Cristo, é que pode purificar-nos de todo o mal. Então entenda isso nessa noite. Não estou dizendo que você não deve se resguardar, deve sim fazer o uso de máscara, fazer a higienização, sim, mas entenda, talvez você está com medo tão grande desse vírus que está surgindo aí, e agora você está alarmado, preocupado, mas a vida está no pecado, está cometendo todo tipo de atrocidade, fazendo tudo aquilo que não presta, e não está tendo medo. É disso aí que você precisa temer. Acorda para a vida. Jesus está voltando, mas o sangue pode lhe purificar.
O sangue de Jesus vai purificar quem crê, quem confia. Eu estou diante de um povo aqui, e você que me assiste, se você já recebeu purificação, levanta a mão, glorifique e diga: eu fui purificado pelo sangue. Eu fui purificado pelo sangue de Jesus, que nos lava todos os dias do alto da cabeça até as plantas dos pés. Alguém está dizendo o sangue de Jesus. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem: olha, o sangue que foi emanado na cruz já perdeu efeito. Perdeu para ele, porque para mim o sangue de Jesus ainda continua purificando, ainda continua lavando, regenerando, transformando, pegando o homem perdido, purificando, lavando, regenerando, limpando e colocando sobre o altar para falar da palavra, anunciar o evangelho da paz. Esse é o poder que há no sangue de Jesus Cristo, e quem tem a marca do sangue tem vitória para contar. Quem tem a marca do sangue não vai ser macumbaria, não vai ser nada de obras contrárias que vai chegar na tua casa, porque a Bíblia vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor já deu ordem ao respeito da noiva dele. Fica tranquilo, não se alarme, não se preocupe com vírus nenhum, porque Deus está no controle. Aí as pessoas estão alarmadas: aí vai morrer, o que vai acontecer? E está lá no pecado e não está nem aí. Tem que se preocupar com o pecado, e o único remédio para esse pecado é o sangue de Jesus. O único combate a esse vírus é o sangue do Cordeiro. Olha o que diz a palavra em Hebreus 9:22. De fato, podemos dizer que sob a antiga aliança, quase todas as coisas eram purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Lembra como é que era feito o sacrifício no templo que o povo de Israel andou e peregrinou pelo deserto, aonde eles tinham construído a casa de Deus? E ali naquele lugar era necessário que cada pessoa trouxesse um animal, para que pudesse então ser sacrificado, e que através do sangue aspergido sobre a vida daquelas pessoas, elas eram purificadas dos seus pecados. Não há, sem derramamento de sangue, purificação dos pecados. Se nós irmos e observarmos dentro da liturgia, daquilo que fazem dentro de centros espíritas, você vai sempre ver eles sacrificarem um animal, porque eles sabem que sem derramamento de sangue não há purificação, não há efeito. E muitos animais no tabernáculo antigo foram sacrificados para a aspersão do sangue sobre o pecado da humanidade. E não bastando isso, Jesus, o próprio Filho de Deus, vai fazer o maior do sacrifício, sangue, para nos lavar. Ele não se importou com quem eu era e quem é você. Ele não olhou se você tinha dinheiro, se você era branco, alto, preto, magro ou gordo. Ele nos amou primeiro. E mesmo ele estando num trono de glória, num céu de glória, ele olhando e vendo a humanidade que estava sentenciada à morte, porque todos os sacrifícios feitos antes de Jesus foram sacrifícios imperfeitos, apesar de todos os cuidados que tinham. Mas agora o Cordeiro perfeito vai se apresentar, porque o próprio João, quando profetizava no deserto, diz: eis o Cordeiro
Cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia. Jesus Cristo vai ter que se manifestar em favor daqueles que estavam sentenciados à morte. Talvez você entrou aqui nessa noite reclamando porque talvez faltou alguma coisa na despensa, ou porque algo não deu certo no seu dia, mas você está esquecendo de uma coisa: o maior do sacrifício já foi pago, e você disse: eu estou sofrendo tanto, essa luta é tão grande, eu não sei se vou suportar, mas Jesus vem falar através da minha boca para ti nesta noite: ei, isso não é sofrimento, sofrimento é o que Jesus passou lá no Calvário, por mim e por você, para nos dar vida. Deixa de reclamar, deixa de murmurar, seja crente, não incrédulo. Se está servindo a Cristo, se tem sol da glória, se tem chuva da glória, se tem comida da glória, se não tem da glória, se está bem da glória, se não tem da glória, porque Jesus é que comanda tudo, aleluia, glória a Deus. Alamandagassuri abiandalai. Alguém me perguntou ontem dizendo: ei, vocês não pegaram Covid? Eu falei: se passou por aqui, a imunização do mestre não deixou eu nem perceber ela. Sabe o que é isso? É a mão poderosa de Deus, e quem tem a marca do sangue, está debaixo do sangue, tem a proteção de Deus. Não precisa estar preocupado. Agora entenda: a única forma de se preocupar é sair do pecado. E muitos estão quebrando princípios e regras, e isso é pecado. Tem muitas coisas que virou do avesso, tem muita coisa que deve ser colocada no devido lugar. Deus levantou homens como sacerdotes para realizar grandes obras, levantou mulheres como auxiliadoras para estar junto com os seus esposos, os seus maridos. Mas hoje estão invertidos: é a mulher que manda em casa, é a mulher que dá ordem em casa, e o marido está de cabeça baixa e não assume o papel sacerdotal da casa. E sabe o que é isso? Pecado. Diante de Deus, isso é um grave pecado. Porque se nós destruímos princípio, achando que pecado é só prostituir, beber, fumar, fazer coisas, existem muitas e muitas coisas que estão sendo feitas na atualidade, que estão cheirando mal nas narinas de Deus. E em nome de Jesus Cristo, eu não estou aqui dizendo que você deve seguir o que eu estou falando, não é isso não, eu estou falando a palavra. E se você quer ser feliz, obedeça à palavra de Deus. Se eu quebro princípios aqui, naturalmente os princípios no reino espiritual são quebrados. Se a Bíblia diz que eu não posso me prostituir ou prostituo, eu estou quebrando princípios. Se a Bíblia diz que o homem deve honrar a mulher e ele desonra a mulher, ele está quebrando princípio. Se o filho não respeita o pai e ele morre cedo, é porque ele quebrou princípios. Mas eu quero a salvação, todo mundo quer, mas abandonar o que é errado ninguém quer deixar. Então, em nome de Jesus, que a vida e a casa seja colocada em ordem, e peço ao Senhor direcionamento, e diga: Senhor, eu quero vencer, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas tenha liberdade para operar na minha vida. Eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, e Deus assim vai se manifestar com a sua glória. Agora veja bem o que acontece quando aplica-se uma vacina em alguém. A vacina age estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos que podem combater doenças infecciosas, tornando o indivíduo imune às mesmas. Agora, as vacinas terrenas podem perder efeito. Elas perdem efeito com o tempo. Quando nós aceitamos Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e o Espírito Santo habita
em nossos corações. Somente a presença e a obediência ao Espírito Santo nós conseguiremos ser imune ao pecado. Somente com a presença e a obediência é que nós conseguimos ser imune ao pecado. Veja bem que esse vírus mata. Esse vírus mata sem dó e sem piedade desde a antiguidade. Esse vírus mata muito mais do que este vírus novo que está surgindo, do que a Covid, do que a febre amarela, muito mais. E as pessoas não estão nem aí. E como é que nós podemos ser livres desse vírus? É você tendo a presença do Espírito Santo e obedecendo a palavra de Deus. Eu falei aqui, se quebra princípios e regras da palavra de Deus, nós ficamos desprotegidos e o pecado entra. Ah, mas eu não aceito isso. Sabe por que você não aceita? É porque você já está vivendo em pecado. É porque a vida dessa pessoa já não condiz com a palavra de Deus. Então ele tem razão, ele tudo pode, ele é autossuficiente. Jesus não opera enquanto não há um coração contrito e quebrantado, dizendo: ah, meu Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha a diferença entre um crente e alguém que está imunizado pelo Espírito Santo e de alguém que está cheio de arrogância. E a Bíblia diz que um orava e dizia: eu não sou como esse publicano, eu jejum, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o outro, que era um publicano, ora arrependido e diz: meu Deus, eu não sou nem digno de estar na tua presença. Mas a Bíblia diz, e Jesus pergunta: qual desses está justificado? Aí ele diz: no primeiro não foi, foi o segundo que se humilhou. Crente que está imunizado pelo Espírito Santo, que tem a presença do Espírito Santo e vive em obediência, ele sabe se render aos pés do Senhor para dizer: Pai, eu preciso melhorar. Eu sou o melhor crente, não tem crente como eu. Começa a julgar. Isso não é presença do Espírito Santo, isso é ausência dele. Eu sou o melhor crente, se eu não estiver nessa igreja nada funciona. Isso não é humildade. Filipenses capítulo 2 diz que ele, sendo igual a Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Jesus, ele veio na terra 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele tinha as suas duas naturezas. Ele poderia, como Pedro diz, destrói eles. E ele disse: eu não vim para fazer isso. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. E nós muitas das vezes estamos dizendo ser crente, mas é crente que persegue, é crente que odeia, é crente que guarda mágoa, é crente que está fazendo aquilo que não deveria fazer, e aí arrumando um monte de problema e complicação para a igreja, para o pastor, para a família, sendo que não é desse jeito que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser sal e para ser luz. Deus te chamou para ser diferente por onde você passar. Deus quer usar você, Deus quer te fazer uma tocha acesa na terra, mas primeiro tem que ter a imunização da presença do Espírito Santo contra o vírus chamado pecado. A Bíblia diz que no final dos tempos, pessoas não suportariam a sã doutrina, sentiriam comichões nos ouvidos. E tem pessoas que ele está numa vida tão terrível, que ele fica dizendo: não estou suportando esse homem falar, eu não estou suportando essa mulher pregar, eu não estou suportando essa palavra está me aborrecendo. Sabe o que é isso? É sinal que algo precisa ser mudado. Porque o crente que é lavado, o crente que tem a presença e está em obediência, quanto mais fala de conserto, mais ele dá glória, mais ele adora, mais ele diz: pode falar, Jesus, porque eu preciso mudar.
Essa é a grande realidade. Tem pregadores que só pregam flores, não quer pregar os espinhos. Mas Jesus veio dizer que o evangelho é renúncia, é tomar a cruz e seguir a Ele, é renunciar à nossa própria vontade. Ele disse para Pedro um dia, quando chamou Pedro para pastorear a igreja: Pedro, antes tu ia onde queria, fazia o que queria, mas a partir de agora tu faz o que eu quero. O apóstolo Paulo vai dizer em suas cartas, vai dizer: eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Sabe o que é isso? É alguém que está sendo imunizado, está imunizado contra o pecado. Mas crente desobediente, crente grosseiro, crente que quer perseguir, que guarda mágoa, que persegue, que mente, que faz aquilo que não deve ser feito, esse crente, se não se arrepender e voltar depressa para Jesus, esse vírus vai acabar matando ele. Aí tem muita gente que você fala, chama, ouve a palavra e diz: irmão, como é que está? Estou fraco. Estou fraco. Ué. E o bichinho de estimação que está sendo cultivado há muito tempo, guardadinho lá no cantinho para ninguém ver ele. Será que não é a fraqueza? Será que não tem um sanguessuga sugando a vida espiritual? Porque esse vírus, assim, ele suga a vida espiritual, a visão, a fé, a coragem, a determinação, vai tirando o ânimo, o vigor, e muitos estão cabisbaixo dizendo: eu não tenho força, eu não quero mais ser crente, eu não quero mais nem saber de igreja. Sabe o que é isso? É porque o pecado está dominando a vida dessa pessoa. E o inimigo é cheio de artimanha, ele chega como quem não quer nada. A vespa caçadora, quando ela quer colocar os seus ovos, a primeira coisa que ela faz é procurar uma presa. E ela vai injetar o seu veneno naquela presa e vai anestesiar a presa, de forma que a presa vai ficar anestesiada. Ela não está morta, mas está como se estivesse morta. Então ela vai colocar os ovos próximo àquela presa. Quando os ovos se explodem, que os filhotes da vespa caçadora nascem, lá já está o alimento. O que é? A presa que foi mobilizada, ela está viva e sendo comida viva, e não tem como fazer nada. É assim que o pecado faz. Ele entra na vida da pessoa, a pessoa parece que tu está sentindo, vai adormecendo, vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo o temor, vai distanciando, vai se afastando. Ah não, isso não tem nada a ver, isso não tem problema. E quando ele percebe, ele já está morto vivo. E o que é morto-vivo? É porque o vírus do pecado introduziu-se na sua corrente sanguínea, e ele não tem força em si mesmo. E se ele não se arrepender e voltar e dizer: Jesus, tem misericórdia da minha vida, porque eu quero entrar no céu pelas portas, e eu quero ser salvo. Jesus perdoa esse pecado não confessado, Jesus perdoa esse mal que eu estou fazendo. Aí sim ele pode receber vida e imunidade pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é poderoso, é o antídoto que pode nos purificar, que pode nos imunizar contra esse vírus chamado pecado. E quando o crente está imunizado por esta presença chamada Espírito Santo de Deus, esse crente é forte para vencer todos os males. Agora veja bem, nós já estamos indo para o final. Como eu faço para tomá-la? Qual o custo? Eu preciso de ser imunizado contra esse vírus que tem aterrorizado a minha vida. É simples e fácil. O custo é zero. Porém foi pago um preço altíssimo, e essa vacina custou a vida do unigênito Filho de Deus.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem tem vida eterna vai glorificando a Deus aqui e aí em casa, porque esse sangue tem poder, este sangue é poderoso para nos purificar. Aí o escritor vai dizer, não vai conseguir expressar, e vai dizer assim: o amor foi de tal. Não dá para explicar o tamanho desse amor, não é? Não dá, porque é assim, é em 4D: altura, profundidade, largura e comprimento. Não tem como explicar o amor de Jesus. O amor de Jesus é inexplicável. O amor de Jesus é o amor ágape. Esse amor é que alcançou a humanidade. Ei, como eu faço para tomar esse antídoto? É só reconhecer Jesus como Salvador. É fácil. E a Bíblia diz: contudo está à disposição só da igreja? Não. Mas a Bíblia vai dizer que é toda raça, cor, posição social ou intelectual, não importa. Se você é grande, pequeno, rico ou pobre, você que está me assistindo, talvez você tenha milhões de recursos. Talvez você fez as melhores faculdades, você tem os melhores planos de saúde. Talvez você anda nos melhores carros, você tem o seu jato, tem seus iates, você viaja em cruzeiro, faz o que quer, vai nas melhores praias, vai até para Dubai quando quer ir, vai e volta, e se for para ir 2, 3 vezes, vai de novo. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu amigo: se você não tem a marca do sangue, se você não reconheceu Jesus como Salvador, você é pobre, miserável e nu. Aceita Jesus. O cantor Matos Nascimento cantou nos Paralamas do Sucesso, tocava trombone e viajava por vários lugares do Brasil e o mundo. Tinha 2 carros na garagem, casa, dinheiro, contas bancárias. Mas uma certa feita, ele entrando no avião, porque o homem que vive sem Deus e que está contaminado pelo vírus chamado pecado, ele pode ter todas as riquezas, que ele tem um vazio dentro de si. E naquele dia ele entrou naquele avião, e de repente, quando ele sentou na poltrona do avião, alguém havia ali evangelizado e lhe entregou um panfleto. E quando ele pôs a mão no bolso do paletó que ele puxou, estava escrito: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? E aquilo mexeu com ele. Quando ele chegou em casa, ele disse: a partir de hoje eu sou um crente, a partir de hoje eu vou servir o Senhor. Foi grande a batalha, foi grande as lutas, mas está aí para a honra e glória do nome de Jesus, andando pelo Brasil e o mundo. Várias vezes foi fora do Brasil, louvando, engrandecendo. Sabe o que é isso? É quando o homem entende que para se livrar do pecado ele precisa renunciar e se entregar a Jesus. Agora nós precisamos entender que a Bíblia vai dizer em Efésios 2, 8 ao 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nós não somos salvos por merecimento, por mérito. Nós não somos salvos porque nós fazemos boas obras. Nós somos salvos através da fé. Porque no versículo nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Tem que ter fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós, olhando para este versículo, nós vamos entender: muitas religiões acham que é através das boas obras que serão salvos,
Mas se não houver uma confissão diante do altar dizendo: eu quero reconhecer Jesus como Salvador, nada disso vai adiantar. Eu não sei o estado que você se encontra, qual é a religião que você serve, eu não sei qual é o Deus que você exalta e glorifica, mas nessa noite eu quero te dizer: porque pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Eu peço, você que está em casa, você que me assiste agora, não importa o seu estado, a dificuldade que você está passando, coloca a mão sobre o seu coração. Eu peço à igreja que está aqui, coloca a mão sobre o seu coração agora também, coloca aí, põe a mão aí sobre o seu coração e diga comigo, aleluia, nessa noite: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e peço perdão, reconheço que preciso de Ti, e nesta hora eu recebo o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Entra, Jesus, no meu coração e faça morada, aleluia. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, aleluia. Você que confessou Cristo aí na tua casa, como Salvador da sua vida, você agora só precisa firmar-se no Senhor, através da palavra, através da oração, através do jejum, através de cada dia se aproximar de Deus. Então, em nome de Jesus, fica firme com Jesus. É a única forma de se livrar deste grande vírus que está matando há milhões e milhões de anos. Não é o Omicron. Omicron é nada diante do que o pecado tem dizimado e matado milhares e milhares de pessoas. Agora, para encerrar, eu quero concluir dizendo: nós devemos orar por aqueles que estão com coronavírus, sim, muito mais por aqueles que estão indo para o inferno sem terem Jesus. Como está a sua vida, amigo? Você está com a sua vacina em dias? Nós vimos aqui que a vacina é a presença do Espírito Santo e a obediência. Agora, nós precisamos entender que para nós estarmos credenciados, selados, é preciso que o Espírito Santo habite em cada um de nós, através da nossa confissão e a nossa santidade. Santifique-se. A Bíblia diz que quem é santo se santifique mais, mas quem é sujo, suje mais ainda. Nós precisamos entender que o homem sem Deus, ele está destinado à morte eterna. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, seguindo logo após isso, segue-se o juízo de Deus. Abra o seu coração para Jesus. Você que está aqui nessa noite, talvez você não tenha tido o ânimo que deveria ter, talvez as coisas não estão dando certo. É melhor sofrer com Jesus, é melhor padecer tendo Jesus, do que achar que tem vantagens quando Jesus já não está mais em nós. Então nessa noite eu te convido a colocar sobre os teus pés. Entenda o que foi anunciado aqui. Muitas pandemias se alastraram na terra, mas o maior do vírus é o pecado, e ele tem dizimado e matado milhares de jovens, senhoras, senhores, obreiros, pastores. Quando eu digo isso, porque não é simplesmente estar dentro da igreja que está salvo, porque naquele dia haverá muita surpresa. Por quê, pastor Roberto? Porque muitos que nós achávamos que vai estar lá, não vai.
e muitos que a gente achava que não ia estar, pastor Jefferson, vai estar lá. Vai ser desse jeito. Tem um ditado que quem vê cara, não vê o coração. Mas só que o Deus que nós servimos, Ele vê cara e vê o coração. E antes que a palavra vai chegar na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Jesus conhece cada um que está aqui e cada um de vocês que está nos assistindo. Jesus te conhece. Não adianta você viver uma aparência para o homem, quando Deus já te reprovou. É melhor você ser reconhecido por Deus. E o homem, naturalmente, Deus fará aquilo que precisa ser feito. Vamos orar nessa noite e pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso país e do mundo, que está vivendo tempos difíceis, e mesmo assim pessoas estão com o coração endurecido e dizendo: eu não vou me entregar a Jesus. E Jesus é o único caminho que conduz o homem à salvação. Pai, oramos agora e apresentamos diante de Ti cada vida, cada pessoa, meu Deus, que tem se apresentado diante da Tua face. Senhor nosso Deus, eu sei que o mundo está vivendo de mal a pior, e a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. O Senhor virá buscar a Tua igreja. Nos dá força, porque, Pai, em meio a todas as tempestades, todas as pestes, todas as fomes, terremotos, guerras que estão acontecendo, ainda tem um povo separado e escolhido que não negaram a fé, e ainda continua aguardando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dai-nos força, Espírito Santo, para que nós possamos vencer todas as batalhas, e que nós venhamos estar imunizados contra esse vírus maligno chamado pecado, que tem matado e destruído vidas sem parar. Mas em nome de Jesus eu profetizo vida, força e revestimento a essas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Então está encerrado, essa é a palavra.